Agora a gente faz um apanhado da primeira lei da termodinâmica com as transformações gasosas que nós vimos lá na aula anterior. A primeira dessas transformações é a isotérmica. Você consegue ver aí que nós temos um primeiro gás que ele sofreu um processo na isotérmica aqui, né? Viu que ele expandiu, foi de um volume 1 para um volume 2, ou seja, ele aumentou o volume, só que a pressão dele diminuiu. Vamos analisar a nossa primeira lei da termodinâmica aqui. Olha só o que acontece. Se nesse caso aqui nós temos uma isotérmica, ou seja, ele não variou a temperatura dele, então significa que essa variação da energia interna foi zero. Essa é a análise que nós... Então nós temos que o calor cedido ele é totalmente transformado em trabalho. Então, se ele recebe um calor positivo, um valor de calor positivo, significa então que gera um trabalho útil. Ó, se eu recebo calor, que positivo. Recebi calor, então eu vou gerar trabalho. Se eu ceder calor, significa que eu recebi trabalho, ou seja, o trabalho é negativo, tá? É assim que nós analisamos a isotérmica. O outro gráfico que nós vimos lá também foi a isométrica. Não sei porque que tem tanto acento nesse... A isométrica, ó, aqui a gente começa a analisar duas isotérmicas juntas, tá? Que não sei se você lembra que esse gráfico aqui é justamente da isotérmica. Então, o que é a isométrica? É uma transformação que ele não muda o volume. Então, se eu tenho na minha primeira lei da termodinâmica, e sabendo que ele não mudou o volume, ou seja, não houve trabalho. Agora o trabalho é zero. Muito bem, olha só o que sobrou da nossa equação. Todo o calor foi transmitido para variação de temperatura. Então, cedi calor, ou recebeu calor, né? O Q igual a zero, esse primeiro gráfico aqui, ele saiu de um patamar para outro, tá? Essas curvas isotérmicas, quanto mais para cima, maior a quantidade de calor. Então, nesse caso aqui, o sistema recebeu calor. O gráfico de lá foi ele perdeu calor. Então, se perdeu calor, perdeu temperatura, a energia interna do gás. A última transformação que nós conhecemos lá era a isobárica. Muito bem. A isobárica, deixa eu só reescrever aqui a nossa primeira lei. Na isobárica, eu vou precisar de todos os termos. Então, analisando aqui, quando nós temos a expansão isobárica, que no caso é o da direita, ó, expansão. Então, ele aumentou de volume, então o trabalho é positivo. Muito bem? Então, tudo bem. Ele também estava numa temperatura 1 e foi para 2, ele aumentou. Então, a energia interna dele também aumentou. Correto? Bom, para tudo isso, a nossa quantidade de calor também vai ter que ser positiva. Ou, para nós analisarmos melhor aqui, ele recebeu mais calor do que realizou o trabalho, tá? Para essa conta poder bater. Então, ele recebeu calor e esse valor do calor tem que ser maior do que o trabalho. Se eu estiver analisando a compressão isobárica, bom, ele comprimiu, ou seja, o trabalho é negativo, ele diminuiu a energia interna dele, então isso significa que esse calor que foi cedido, já está vendo que está tudo negativo? Então ele vai ser negativo também. Esse calor ele tem que ser menor do que o trabalho realizado. Muito bem. Fechando a nossa ideia aqui, nós temos nossas curvas, que nós chamamos de adiabática. O que é uma curva adiabática? É justamente um processo que une duas isotérmicas, correto? O que acontece nessa nossa curva adiabática?
É uma curva em que não há troca de calor. Ó, não troca calor. Analisamos temperatura isotérmica, analisamos volume, a isométrica, analisamos pressão isobárica, mas aqui nós estamos analisando calor. Uma curva adiabática, ela une duas isotérmicas e o nome a característica dessa curva é que ela não troca calor. Esse termo é importante que a gente vai utilizar lá na frente, tudo bem? Então nós vemos um processo interessante aqui, por exemplo, um desodorante spray, né? Por que quando nós apertamos lá, parece que o desodorante tá gelado? É porque ele estava comprimido. E de repente, ele saiu de um volume pequeno, o volume V1 ali, e foi rapidamente para um volume 2 maior. Então ele sofre pela curva adiabática, ele vem de uma temperatura alta lá dentro do recipiente para uma temperatura muito baixa. Não significa que ele trocou calor, por isso que ele ficou frio. Não, ele simplesmente expandiu a tal ponto que ficou gelado. Viu que ele veio de uma temperatura maior para uma temperatura menor? E esse é o processo da adiabática. E fechando a nossa ideia aqui, nós temos uma transformação que é cíclica. Estou aqui simplesmente juntando todas as nossas curvas que nós vimos em todas as aulas. A única coisa a acrescentar aqui que o processo cíclico ele é um processo que é uma linha fechada. Ele começa de um ponto A e vai voltar para aquele ponto. Tá? Vocês estão vendo duas figuras, podia ser qualquer figura, não precisa ser necessariamente um retângulo. E a única coisa que eu preciso saber aqui, se esse sentido for no sentido horário, é um trabalho positivo, e se for um sentido anti-horário, trabalho é negativo, ou seja, é um trabalho recebido, não foi feito, como no caso do positivo. Tá? Bom, isso aqui teve bastante teoria, bastante gráfico, e tem uma visão interessante lá, muito conceitual no Google Classroom, tá? Bons estudos!